Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 49. Glória a Deus. Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, ou o terceiro evangelho do Novo Testamento. Capítulo 24 e versículo de número 49. Aleluia. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a bendita palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra santa do Senhor, ela nos diz que quando Jesus se encontrava na terra, ministrando a palavra, curando, salvando vidas que assim eram carentes da presença do Senhor, vidas que assim eram precisas serem libertas da opressão do inimigo, da opressão do diabo, Jesus se encontrava exercendo o seu ministério. Não é à toa que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e versículo de número 38, Pedro, ele vai dizer para todas aquelas pessoas as quais ele estava evangelizando, ele vai dizer da seguinte maneira: pelo qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude do poder de Deus, que estava ali fazendo a obra do Pai, que estava fazendo a obra do Senhor, tirando, livrando todos os oprimidos da mão do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! E a palavra do Senhor, ela nos vai dizer, ela nos vai mencionar que Jesus, neste tempo, neste capítulo, neste versículo, ele estava ali juntamente com os seus discípulos, dando as últimas palavras, dando as últimas ordens, dando as últimas direções, dizendo para os discípulos da seguinte maneira: eu fiquei com todos vocês aqui durante 3 anos a 3 anos e meio, fazendo aqui a obra do Pai, fazendo a obra do meu Senhor, fazendo a obra daquele que me enviou. Mas eu não posso deixar aqui esta obra, eu não posso deixar este trabalho na mão de pessoas que eu não conheço. Eu não posso deixar este trabalho, esta obra a qual eu comecei, a qual eu inaugurei, a qual eu afundei neste momento sobre a minha palavra, porque a Bíblia diz que Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! E assim aconteceu. Mas chegou um momento em que Jesus tinha que subir novamente para o Pai. Não é à toa que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 10 ao versículo de número 11, Jesus naquele momento, depois de haver falado as últimas palavras para os discípulos, ele vai subindo, até que uma nuvem o encobre. E Jesus, ele volta novamente para o seio do Pai, mas 2 varões, naquele momento, 2 anjos, se colocam junto com os discípulos e dizem para eles: varões galileus, discípulos do Senhor Jesus, porque estáis olhando para estas alturas? Estáis olhando para Jesus? Este Jesus que foi assunto aqui na terra e assunto no céu, do mesmo modo, do mesmo jeito que vocês estão vindo subir, do mesmo jeito ele vai voltar um dia e vai levar a sua igreja abençoada para o seio de Deus Todo-Poderoso. Se você tem esta certeza de que um dia vai subir, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Mas preste atenção. Jesus, antes de subir, ele chega para os discípulos e diz: meus discípulos, eu vou deixar o meu trabalho na mão de vocês, mas vocês que estiveram me acompanhando, estiveram aprendendo durante 3 anos a 3 anos e meio enquanto eu estive aqui na terra. E eu não vou deixar meu trabalho para qualquer um, vai ser na mão de vocês. Mas
tem aqui um mínimo detalhe, ou um grande detalhe, podemos dizer assim. Vocês vão fazer a obra do Pai, mas não vão fazer de qualquer jeito. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Sejais revestidos do poder do céu. Meus irmãos, uma coisa interessante, quando a palavra do Senhor ela fala a respeito de poder, esta palavra poder, no original do Novo Testamento, significa dunamis. É a palavra chamada dunamis, que tem 3 significados, que vem nesta noite a ser revelado aos nossos corações. E baseado nesta palavra, com a autoridade do querido, glorioso, manso e meigo Espírito de Deus, eu quero vos ministrar sobre o tema: até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra no original, poder, significa dunamis, que em primeiro lugar, ela tem o primeiro significado baseado neste texto, que significa energia. Significa energia. O que significa a palavra energia? Quando você vai em algum supermercado ou em alguma loja comprar ali algum produto que tem algum tipo de energia, um exemplo, uma pilha para você colocar ali no seu DVD, ou até mesmo na sua caixa de som, para que lá em casa você possa ouvir um hino da parte do Senhor. O que acontece? Você pega aquele produto, naquele momento, quando você vai colocar aquele produto naquele aparelho que você vai precisar usar, antes de mais nada, você observa, vamos dizer, aquela pilha ou aquela bateria, ela tem um polo positivo e um polo negativo, simbolizando a energia que ela vai passar para o aparelho. E na obra do Senhor também não é do mesmo jeito. Jesus, enquanto estava com os seus discípulos, Jesus tinha 2 classes de discípulos. Jesus tinha 2 classes de apóstolos. Jesus tinha 2 classes de multidões. Uma que era positiva e outra que era negativa. Então Jesus chega para os discípulos e vai dizer o seguinte: vocês são a minoria. Vocês são apenas 12 apóstolos. E se esses 12 apóstolos fizer padecer uma multidão tão grande com a vossa negatividade, o mundo vai de alto a baixo, porque o mundo não vai conseguir suportar esta catástrofe. Então, eu preciso injetar em vocês uma energia positiva da parte do céu, a qual vocês vão precisar. Então, para isso, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, para que a minha presença venha se manifestar em toda esta humanidade. E para cantar a basura e andar a basura e cantar a barragem. Aleluia, aleluia. O problema, pastor Luciano, e a igreja do Senhor de muitos crentes hoje em dia, é que já não sabem mais ter essa energia positiva. Estão em uma dificuldade tremenda. Estão passando em um momento difícil, está passando pelo vale, mas só sabe dizer coisa negativa. Só sabe dizer que Deus não está nem aí para ele. Só sabe dizer que as orações não passam do teto. Só sabe dizer que o céu está de bronze e que as orações não ultrapassam. Só sabe dizer coisa negativa. O irmão chega pedindo oração e diz: meu irmão, eu não estou podendo nem orar para mim, que dirá por você. E muito menos quando chega aquele tipo de crente que diz: é o crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim, irmã, que eu não estou tendo força para nada. É um tipo de crente que tem ali um polo negativo que está precisando ser convertido num polo positivo. Mas para que isso aconteça, você não tem que se humilhar para fulano, humilhar para ciclano, se humilhar para Beltrano. Você só tem que abrir o teu coração, colocar a cara no pó e dizer: eis-me aqui, Senhor, porque eu estou aqui para receber mais da tua presença. Eu estou aqui para receber mais desta energia, porque o Senhor está comigo. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Alabassuri, cantar, abassuri, andar, abassuri, andar, abarrais. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 13, que quando
Moisés ele pede para os 12 espias irem espiar a terra de Canaã. Quando os 12 espias chegam lá, a Bíblia diz que somente 10, eles pegaram um relatório negativo, dizendo que ali tinha gigante, que ali só tinha adversidade, que ali a terra era muito boa. Mas infelizmente, eles não poderiam conquistar aquela terra, porque tinham pessoas maiores do que eles. Mas, em contrapartida, a Bíblia diz que somente Josué e Caleb vieram trazendo nas mãos os frutos, aquelas uvas, os 2 cachos de uvas grandes, dizendo para Moisés: Moisés, aqui está, a terra é muito produtiva, mas tem um porém: se o Senhor se agradar de nós, a terra é nossa, a terra a gente vai possuir, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, porque a terra é nossa. Isto é um sinal de energia positiva, isto é um sinal de a pessoa estar cheia do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não vê o céu por fora somente, ele enxerga o céu por dentro. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não vive falando asneira, ele não vive falando lorota, ele não vive falando derrota e não vive falando coisa negativa. Ele só sabe dizer, como diz Jó no capítulo 40 e o capítulo 19 e o versículo de número 25, na pior prova que Jó estava, ele se levanta e diz: porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim ele vai me dar vitória. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor, glorifica a Deus, glorifica a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Segundo lugar, a palavra poder significa, além de energia, significa movimento. Por que, pastor Erasmo, movimento? Preste atenção comigo, meus irmãos. Os discípulos, no momento que eles receberam o poder, receberam a unção de Deus para fazer a obra do Senhor, o que eles tinham que fazer? Receberam o poder de Deus lá na cidade de Jerusalém, começaram a pregar o Evangelho. Pedro, com um sermão, lá no capítulo 2 ao capítulo de número 3, com um sermão de apenas 7 minutos, cheio do poder, que ele entrou em movimento, entrou em cena, na cena pentecostal de toda a história mundial daquela época. Com um sermão de 7 minutos, ele converteu quase 3.000 almas que se agregaram para o reino de Deus. Agora, meus irmãos, uma coisa interessante é que naquele momento que Pedro ele entra em movimento, quando ele estava cheio da unção, já no capítulo de número 3, a Bíblia diz que ele chega ali à beira do templo, da porta chamada Formosa, e naquele momento ele diz: paralítico, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o homem saltou, e o homem deu um pulo e entrou na igreja glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Só que agora presta atenção aqui. O único problema de hoje em dia da igreja, que muitos cristãos já não têm movimento, pastor Erasmo me disse isso. Meu irmão, a maior prova que você chega, eu já fui em vários lugares ministrar a palavra do Senhor, não só dentro da igreja, mas como fora da igreja. E você começa a enxergar o povo sem movimento nenhum. O povo começa a ficar ali cabisbaixo, triste, como se estivesse dentro de um cemitério. É a pior coisa em toda a história mundial, é você observar um crente com a cara abaixada, com o rosto cabisbaixo, pensando que Deus não vai dar vitória, com aquela energia negativa e muito menos com a falta de movimento, que não se movimenta para nenhum lado. A ciência vai nos explicar que uma pessoa, quando ela não se coloca em movimento, quando não faz uma caminhada, quando não faz algum exercício, ela vai estar fadada a doenças que vão se alojar na vida dela. Tanto problema de coração, problema nervoso, problema psicológico, enfim, vários e vários outros problemas que vai se agregar a ela. E na vida espiritual não é diferente. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante, por que Davi caiu em adultério? Porque Davi, no momento em que os reis, a Bíblia diz bem claro, e na época em que os reis saíam para as guerras, Davi ficou no seu palácio, estava lá dormindo, mas quando acordou,
viu lá Betseba, caiu no adultério e trouxe uma grande maldição para a vida dele. Você quer ter vitória, você quer ter bênção de Deus na tua vida, meu irmão? Comece a fazer alguma coisa para Jesus. Comece a fazer alguma coisa para Jesus. Mas como é que eu posso começar, pastor Erasmo? Como é que eu posso começar? Tem como eu começar nessa hora? Tem! E eu vou te dar a receita agora. Você quer começar a fazer alguma coisa para Jesus? Comece a glorificar, comece a louvar, comece a buscar, comece a adorar, comece a fazer isso. E levante a sua mão e glorifique o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que você há de ver o Senhor ele trabalhar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe qual foi o pior motivo de todo o povo de Israel? Sabe qual foi o pior ponto de todo o povo de Israel? Deus chama Moisés. Moisés, saia daí da onde você está, da terra de Midian. Volta para o Egito e vai libertar o meu povo. Moisés foi. Mandou as 10 pragas vieram. Aí Moisés pode ir rumo à terra de Canaã. E o povo começa a sair. Pega tudo que era do Egito de riqueza. Vamos embora, meu povo, porque o Senhor nos prometeu a terra de Canaã e a terra é nossa. E o povo começa a marchar, começa a ir. Mas na primeira dificuldade começa a murmurar. Estava tudo em movimento, mas quando veio a primeira dificuldade, o mar está aí, Piairote está de um lado, montanha do outro, Migdol de um outro lado, e não tinha saída. A saída era passar entre o mar. E a Bíblia diz que eles começam a murmurar contra Moisés. Seu Moisés, quer dizer então que você nos tirou da terra do Egito para morrermos neste deserto aqui próximo do Mar Vermelho? Não. Aí significa o seguinte, que a maior prova de que o povo de Israel é o símbolo da igreja que não está em movimento, que está em falta de movimento, é que eles saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. Saíram do Egito, mas não entraram na terra prometida. Só entraram Josué e Caleb e as pessoas de 20 anos para baixo, que eram os descendentes de todos aqueles pais. E uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão. Você já saiu do Egito. Você já tomou uma postura. Você já tomou uma iniciativa. Saiu do Egito espiritual, do mundo de pecado. Você está entrando em Canaã, possuindo uma terra de vitória. Não adianta você começar pentecostal e terminar frio. Não adianta você começar pentecostal, começar dando glória a Deus, começar louvando o nome do Senhor em movimento e parar no meio do caminho de maneira nenhuma. Mas uma coisa é certa, comece dando glória, comece em movimento, comece sendo o reteté de Jeová, comece sendo um fogo puro diante do Senhor e termine com uma fornalha da paz de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, porque você vai ver Deus entrar em movimento com você, para a glória do Senhor. Epa, cantaraba, cantaraba, subiandaraba. Levanta a mão e glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas em terceiro lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Além de a palavra poder, ela significa energia, polo positivo e polo negativo, ela significa também movimento. O crente tem que estar sempre em movimento, porque o Espírito Santo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus se movia, ele se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo é um espírito de movimento, não é um espírito parado. Tem muita gente hoje em dia que não frequenta a igreja e anda falando da igreja. Não, porque você pode encontrar qualquer tipo de pessoa que não tem o Espírito Santo. Encontra um macumbeiro, encontra um feiticeiro, encontra qualquer pessoa de algum centro de macumba, que você vai ver ela dizendo, olha, eu tenho vários espíritos na minha vida e quero dizer para você que você é seu crente. Chega para o crente e diz, você é seu crente, você é sua crente, você não tem nada para te proteger, eu vou fazer de tudo para que a sua vida dê errado. Aí você chega para ele, chega para ela, preparado na palavra de Deus e com a autoridade do Espírito, e diz o seguinte, você pode vir com 1000 demônios contra mim, pode vir com Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, pode vir com tudo, pode vir com 1000 demônios. O meu Espírito do Senhor, ele pega tudo isso e bota no bolso, para me dar a vitória que eu preciso.
o Senhor vai te dar vitória, porque o Espírito de Deus é um Espírito Santo de movimento para a glória do nosso Senhor. Levanta a mão e glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode adorar, pode glorificar. A igreja começou fazendo movimento e vai terminar em marcha rumo à glória celestial, rumo ao céu, porque o Senhor é um Deus de movimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas em terceiro lugar, aleluia, em terceiro lugar, a Bíblia diz que a palavra poder significa energia. O Espírito de Deus é um espírito de energia positiva, aleluia. Em segundo lugar, a Bíblia diz que a palavra poder, ela significa um espírito de movimento. O crente tem que estar sempre em movimento. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que esta palavra poder significa também desmoronar, destruir. Pastor Erasmo, que história é esta de destruir? Preste bem atenção, meus irmãos. Quando Jesus, ele diz para os discípulos, fiquem em Jerusalém, para até que no alto vocês sejam revestidos do poder do céu, vai acontecer um seguinte no mundo espiritual. Agora deixe o mundo espiritual de um lado e preste atenção comigo no mundo natural, nesta explicação que eu hei de dar para os irmãos. Quando um engenheiro, quando um construtor, um arquiteto, ele vai levantar um prédio, ele começa primeiro fazendo um alicerce. Mas vamos dizer que aqueles construtores, aqueles pedreiros que começaram fazendo aqueles alicerces, aquela obra edificada, estavam ali com a planta. Mas em um determinado momento da planta, eles não prestaram atenção e começaram a construir de maneira errada aquele prédio. O que acontece? O prédio termina de ser construído, aquele complexo termina de ser construído, mas naquela hora, o que sucede? O que acontece? Vai ter que demolir, vai ter que derrubar aquele prédio, porque ele foi construído de maneira errada. Então vai ter que demolir, vai ter que derrubar aquele prédio. Preste atenção. Sabe o que eles fazem? Eles pegam ali vários dispositivos de dinamite, várias bananas de dinamite, e vamos dizer que esse púlpito aqui seja um prédio. Eles colocam um dinamite aqui, outro dinamite aqui, outro dinamite aqui, outro por aqui, e começam a rodear aquela estrutura cheia de dinamite, até que chega um momento em que o acionador, ele está ali no cantinho, e o engenheiro dá ali o sinal para ele, pode nesse momento ativar esse dispositivo, e ele vai lá e aciona aquele controle. Quando ele aciona o controle, toda aquela banana de dinamite começa a explodir, e aquele prédio vem de cima para baixo. Agora preste atenção neste detalhe. A palavra do Senhor nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo de número 5, da seguinte maneira: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas no Deus Todo-Poderoso para destruir todas as fortalezas do inimigo, para destruir todas as fortalezas de Satanás. Meu irmão, sabe o que eu quero te dizer? Sabe o que eu quero te dizer, minha irmã? Você dentro de você tem ali, dentro do seu espírito, dentro da sua alma e dentro do seu corpo, você tem um dispositivo para destruir toda a fortaleza de Satanás que ele tente construir na frente do seu caminho. Mas qual é o exemplo disso, pastor Erasmo? Você está andando na rua, você está andando em qualquer lugar, um irmão ou uma irmã, ou uma pessoa usada pelo inimigo, está ali, vê você passando aquele momento difícil, vê você passando aquela prova e começa a dizer: ih, irmão, eu não sei se Deus vai te dar vitória não, hein? Porque isso aos olhos humanos, pela ótica humana, isso não tem jeito. Aí na hora o que acontece com você? Você dentro de você tem um dispositivo para destruir esta fortaleza de palavra
palavra negativa, o que você faz? Olha, eu quero dizer, meu irmão, eu quero dizer, meu amigo, eu quero dizer, minha amiga, para você, você está construindo essa barreira na minha frente, mas dentro de mim eu tenho um dispositivo, eu tenho uma força tão positiva que vai colocar esta tua palavra de alto a baixo, porque o meu Senhor, Ele me garante esta visão de vitória. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Jesus passou por isso também. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que quando Jesus se encontrava diante do próprio diabo, diante de Satanás, naquela hora Satanás chega para Jesus e diz: olha aqui, Jesus, tu tá aí durante 40 dias e 40 noites sem comer, sem aí comer um pedaço de pão, faça com que estas pedras se transformem em pães. Construiu a primeira barreira. Aí Jesus chega e diz: mas também está escrito que de nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda da boca de Deus. Ele destruiu a primeira. Satanás quis construir a segunda. Ele diz: olha, nós estamos aqui no pináculo do templo, lança-te daqui abaixo. Porque no Salmo de número 91, e versículo 10 e versículo 11, a palavra do Senhor, o teu Deus, diz o seguinte, que o Senhor, Ele vai mandar os seus anjos para te pegarem, para ali te suportarem, se você se jogar de alto a baixo daqui abaixo, porque ordem dará aos anjos a teu respeito para te tomar nas mãos e que você não venha aí se machucar na alguma pedra. Aí Jesus derruba essa segunda barreira e diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Aí Satanás, como ele nunca se dá por vencido, ele chega na última vez para tentar construir a terceira barreira. E ele diz: olha aqui, Jesus, está vendo esses reinos? Tudo isso aqui, o reino que eu tenho aqui para te apresentar, está vendo aqui toda essa barreira que eu quero construir, mas deixe que era uma barreira de mentira, que ele estava oferecendo algo que não era dele, porque ele nunca foi dono de nada. Então ele chega e diz: está vendo? Todos esses reinos aqui, que verdadeiramente eu estou te apresentando, você só vai ter isso se você se prostrar e me adorar. Se você pegar só essa facilidade, aí Jesus se apresenta e diz: mas também está escrito, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia! E Jesus derrubou todas aquelas muralhas, derrubou todos aqueles edifícios malignos. A última palavra, meu irmão, a última palavra pertence não a Satanás, não ao advogado, não ao médico, não ao juiz, mas a última palavra, a palavra de Deus, ela está dentro de você. A palavra de Deus pertence a você. A última palavra te pertence. A última palavra é do Senhor. Agora preste bem atenção. Existe no nosso meio pentecostal muitas pessoas que tentam, às vezes, eu já falei aqui várias vezes, aqui não somente em outras mensagens, mas até mesmo na escola dominical. Tem várias pessoas que no nosso meio pentecostal chega para dizer uma revelação para a igreja e diz o seguinte: olha aqui, meu irmão fulano de tal, eu tive uma revelação a seu respeito, que na tua casa, que dentro de tua casa existe uma nuvem negra, cheia de demônio tentando azucrinar a tua vida. Aí o crente, às vezes, sem conhecimento da palavra, sem o dispositivo para colocar isso de alto a baixo, chega e diz: meu irmão, agora eu estou com medo de Satanás, porque ele vai se apresentar na minha vida, ele vai construir essa barreira, não sei como vencer. Mas o crente que tem um dispositivo de desmoronar isso, ele diz: você teve essa visão, meu irmão, que não foi visão, foi visagem, foi um revelamento, foi uma profetada, não foi uma profecia, mas tenho, porém, na minha casa não entra nada disso, porque está escrito no Salmo de número 91, que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa, nem praga alguma chegará na minha tenda. Aleluia! Você tem esse poder, meu irmão. Você tem esse poder, minha irmã. Destrua todo tipo de fortaleza de Satanás. Destrua todo tipo de fortaleza que o Satanás tente construir na tua vida. Porque no final, a porta vai se abrir, a bênção vai chegar e o Senhor vai te conceder a vitória que você precisa em nome de Jesus. Aleluia! Igreja do Senhor, você tem poder para destruir toda a fortaleza de Satanás. É passagem.